Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui então para iniciarmos a nossa série de vídeos do mês da família, do mês de maio. E vamos começar agora nesse sábado falando aí um pouquinho desse dia que está chegando, né? O dia das nossas mamães. Essas figuras aí, essas pessoas, né, maravilhosas que marcam as nossas vidas, essas pessoas chamadas por Deus, né, para nos trazerem a existência, para nos ensinar aí os primeiros laços de afeto, para marcarem as nossas vidas, né? Que a partir do momento, a partir da forma como nós somos recebidos pelas nossas mamães no mundo, isso vai determinar em nós a nossa autoconfiança, a nossa forma de perceber, de ver o mundo e de atuar sobre ele, né? E um dia muito especial, né? Para quem tem sua mamãe, é maravilhoso, mas também para quem a mamãe já partiu, como a minha, é um momento de trazer a lembrança que Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso e Ele nos presenteia com pessoas incríveis para forjar em nós o caráter, segundo aquilo que Ele espera de cada um de nós, né? Somos gratos aí pelas nossas mamães e felizes por podermos ter esse dia, né? Comemorarmos esses dias, o dia das nossas mamães. E aproveitando esse dia maravilhoso, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Lá no Evangelho segundo nos narrou Lucas, capítulo 1, versículos 46 até os 56. Nesse contexto de Lucas, o anjo Gabriel está anunciando ali a chegada de João Batista a Zacarias e posteriormente anunciando, vocacionando Maria para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E após essa vocação do anjo, que Maria aceita essa vocação, né? E vai ali ser a mãe do nosso Senhor Jesus, ela vai encontrar com Isabel, que vai ser mãe de João Batista, né? E é um encontro emocionante que João Batista, ao ouvir a voz de Maria, ele já se mexe ali dentro do ventre de Isabel, e Isabel vai dizer a Maria que ela era a mais bem-aventurada entre as mulheres, porque ela estaria trazendo a luz ao Senhor de Isabel, né? Ao Salvador. E aí nós vamos entendendo como que essas mulheres, né, Maria, Isabel, elas tinham no coração a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Elas compreendiam bem os tempos e a forma como Deus estava agindo, provavelmente porque elas conheciam as Escrituras e elas caminhavam junto com o Senhor. E eu queria chamar a atenção dos irmãos e das irmãs nesse dia para nós entendermos um pouquinho mais quem era essa Maria. Porque todas as vezes que nós escrevemos, nós falamos, nós pintamos, nós expressamos de alguma maneira aquilo que está dentro de nós, nós estamos nos fazendo conhecidos. E Maria, que nesse texto, ela vai ali, então, pronunciar o tão conhecido Cântico de Maria, né? Esse cântico de gratidão, em que ela coloca, ela rasga o seu coração. E aí nós podemos conhecer um pouquinho mais de quem foi essa mulher maravilhosa e podermos aí aprender um pouquinho mais com essa mãe, essa mais bem-aventurada de todas as mulheres, porque ela foi escolhida para trazer à existência humana o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que Maria não é mãe de Deus, né? Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas Jesus não trazia em si nem o DNA de Maria e nem o DNA de José, que seria seu esposo, né? Mas ele foi gerado no ventre de Maria e Jesus não tinha pecado, Jesus não nasceu em estado pecaminoso, estado que nós herdamos de nossas mamães e nossos papais, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e aprove que ele nascesse de mulher.
mas ele não carregava em si o DNA de Maria, ok? Então vamos lá ler o texto que está em Lucas capítulo 1, versículos 46 até o 56. E vai dizer assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, bem-aventurada Maria, bem-aventurada essa mãe maravilhosa que trouxe o nosso Senhor e Salvador em corpo de homem, para poder morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida, né? Essa mulher vocacionada por Deus para essa missão grandiosa. Uma mulher vocacionada para uma grande missão. Porque contemplou, porque, lá no 49, perdão. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Só quem caminha com o Senhor, só quem caminha com o Senhor, sabe como é difícil viver em meio a pessoas que muitas vezes dizem caminhar com o Senhor, né? Dizem caminhar com o Senhor, mas na verdade o coração deles são obstinados, né? E eles caminham segundo os seus próprios caminhos, em nome de Deus, mas segundo os seus próprios caminhos. Maria, ela era da região da Galileia, né? Desse lugarzinho ali chamado Nazaré. E essa região poderia ser considerada ali uma periferia, né? Muito próxima aos gentios, e com certeza eles sofriam a discriminação daqueles judeus que se achavam ali puros, né? Os religiosos daquele tempo que se diferenciavam porque achavam que tinham um grau de pureza ou de merecimento maior do que as demais pessoas. O 52 vai dizer assim: derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel seu servo, assim, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. E o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção da igreja é que Maria tinha um coração adorador. Maria reconhecia a soberania de Deus sobre a vida dela. Maria, então, tinha aquele coração grato e a adoração dela era uma adoração de alma. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que Maria mesmo, ela diz, né, que Deus contemplou a humildade da sua serva. Maria era humilde, tão humilde, a ponto de simplesmente confiar e permitir que Deus cumprisse o seu querer, embora ela não pudesse compreender tamanha grandiosidade. Ela apenas confiava no Deus da sua salvação e no Deus que havia de enviar o Salvador, e sabia que ela seria ali a agraciada de Deus por poder trazer à luz o Salvador. E nessa humildade de Maria, eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos sobre esse nascimento de Cristo que acontece também em nós. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e Maria e suas filhas, né, as irmãs de Jesus, foram ter com eles, e os discípulos disseram: mestre, sua mãe e suas irmãs estão aqui. E Jesus então disse: quem é minha mãe e quem é minhas irmãs, exceto vocês que estão aqui, que ouvem, que fazem a vontade de Deus. E aí nós compreendemos que Cristo nasce em cada um de nós e nos dá aí essa oportunidade de sermos mães Marias, irmãs, aquelas que caminham, que compreendem a grandiosidade de ter Deus como Pai. E somos mães quando
quando a nossa humildade nos coloca no lugar onde nós devemos estar, reconhecendo que nós não somos nada e que Deus precisa operar em nós a vontade dele, para que nós possamos aí ser bem-aventurados enquanto estivermos pisando sobre a face da terra, né? É na humildade que Jesus nasce em nós, é no despojar de nós mesmos, dos excessos, das vaidades, das soberbas, do nosso muito achar que podemos, né? Que nós reconhecemos que nada podemos, nada somos, somos poeira, somos pó, somos barro. E se não é Deus em nós, somos poeira que o vento leva, né? E é nesse despojo, nessa humildade que Jesus nasce, né? Assim como foi na humildade de Maria que Jesus pôde ser gerado e caminhar sobre a face da terra. E esse ponto da humildade ele é fundamental para a igreja hoje. A igreja que quer apresentar Jesus Cristo. Deus não caminha na lógica humana. Deus não vê como o homem vê, como ele disse certa vez para Samuel, né? O homem vê a aparência, Deus vê o coração, Deus vê a essência. E a igreja de Cristo hoje mais do que nunca precisa caminhar nessa essência, né? Nesse despojar dos excessos, nesse despojar da aparência, nesse retirar o homem do centro da glória, de buscar aplausos, de buscar para si vanglória, em nome de Deus. Em nome de Deus as pessoas fazem isso, infelizmente. Mas Deus em sua soberania, em sua sabedoria, está sacolejando a igreja de tal maneira que a igreja precisa acordar, despertar desse sono, porque o noivo logo vem e nós precisamos do azeite genuíno, que é o azeite do Espírito Santo, para que a nossa luz brilhe em meio às trevas e não se conforme com elas. E nesse ponto a humildade de Maria tem muito a nos ensinar. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção da igreja. Deus, ele não age da maneira como nós esperamos que ele vá agir. Não que ele não possa agir da maneira como nós esperamos, mas o agir de Deus muitas vezes contraria a nossa lógica. O nosso olhar humano espera que Deus vá fazer de determinada maneira, mas Deus não está engessado ao nosso olhar, ao nosso costume, à nossa cultura, aos nossos sentimentos. A nossa deformidade é produzida pela deformação que o pecado deixou em nós, porque querendo ou não, nós ainda temos o pecado nesse mundo, e o pecado ainda exerce influência sobre nós. Nós fomos libertos da culpa do pecado, mas não da influência do poder do pecado. Esse nós estamos sendo libertados dia após dia, num processo chamado santificação, do qual nós não podemos fazer nada, exceto obedecer. É na nossa obediência a Deus, ao seu mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que o Espírito Santo efetua em nós o querer de Deus, nos santificando, para que nós possamos produzir frutos para a glória de Deus. E aí a nossa alma fica agradecida e nossa boca se enche de louvor, para agradecer ao nosso Deus, né? Ao Santo Deus, que de gerações em gerações Ele nunca se esqueceu das suas promessas e Ele não precisa de nós. Ele decidiu nos usar para cumprir os seus planos, para que nós pudéssemos ser bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, sobre a face da terra, quando estamos vivendo segundo a vontade do Senhor. E nesses 3 pontos, né? A adoração, a humildade e a compreensão que Deus é soberano e Ele não age como nós agimos. A grandeza, o amor dele não podem ser medidos pela nossa limitação humana. A nós cabe simplesmente obedecer. E obedecer o quê? Os mandamentos. Obedecer os mandamentos. Amar a Deus, dizer que ama a Deus é fácil. Mas demonstrar que ama a Deus é através do amor ao próximo. Por quê? Porque Deus decidiu
e determinou que ele gostaria de ser amado dessa maneira, porque é dessa maneira que ele é glorificado na terra, quando nós amamos o nosso próximo e tornamos aí conhecido o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu dentro de nós, que somos hoje igreja. Então, mamães, um feliz Dia das Mães, meditando aqui nas palavras dessa muito agraciada mulher, né? Essa mais bem-aventurada que foi Maria, meditando e aprendendo com ela e deixando aqui para a igreja, para as mamães da Terceira Igreja Batista em Itatiaia, um feliz Dia das Mães. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos abençoando enquanto mamães, esposas, né? Filhas de Deus, servas do Deus Altíssimo, com uma missão, com uma vocação, com um chamado, que é pregar as boas novas, viver o evangelho da salvação e principalmente amar, obedecer, porque o resto não é conosco, é com o Santo Espírito. Um grande abraço a todas, feliz Dia das Mães, e assim iniciamos aí a nossa sequência da Palavra de Deus para o mês de maio, para as nossas famílias. Beijo no coração, Terceira Igreja Batista em Itatiaia. Fiquem na paz.